bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um CJ Podcast. Eu tenho aqui a honra, a alegria de receber os pastores, Pastor Márcio, a pastora Selma, aqui no nosso CJ Podcast. Obrigado pela presença de vocês, obrigado pelo tempo de vocês. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. Eu creio que Deus preparou esse tempo de mesa para a gente, para conversar um pouquinho do que Deus tem feito na vida de vocês. Eu tenho certeza que isso vai ser bênção para mim, mas também para todo mundo que ouvir e participar aqui do nosso CJ Podcast. Então, bem-vindos. Muito obrigado. Obrigada, As damas obrigada. primeiro. É um prazer estar aqui também. CJ, nossa, tá demais, né? Muito lindo, ficou tudo muito lindo. E eu tô muito feliz de estar aqui também, Thiago. Você é uma bênção, que Deus te abençoe, que Deus Obrigado. esteja no meio aqui de nós e possa nos Amém. usar e abençoar vidas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O senhor falou que está aqui, está muito lindo, e está muito lindo mesmo. Ah, Então, eu Lindo. queria agradecer a turma que se empenhou para deixar o visual mais bonito ainda. Então, obrigado aí, Parabéns pra Gabriel, galera aí. Mari, Yasmin, André, Daniel. Vocês são bênção e glória a Deus pela vida de vocês, viu? Que Deus abençoe. Parabéns aí, time. Parabéns pra vocês aí. Olha, maravilhoso. Tá maravilhoso aqui. Obrigado, Parabéns. gente. Muito obrigado, viu? Obrigado. Eles estão agradecendo, estão tudo ali agradecendo. Parabéns. Esse momento tão esperado chegou, né, Tiagão? Chegou, Tão pastor. esperado chegou. Nós estávamos aqui comentando antes de começar que foi um período de espera para É, que acontecesse. sim. E para a glória de Deus, no tempo do Senhor, aconteceu. Sim, tempo que Deus preparou a gente, né? Exato. E também que a gente buscou nele, né? O tempo certo, o Sim. momento certo, as coisas certas, né? Então, tem só que agradecer a Deus por estar preparado esse momento entre nós aqui e ter preparado tudo isso, né? Que levantou essa galera toda aí também para ajudar a gente. Então, Deus é bom demais. Deus é bom e é estratégico. Exatamente. glória a Deus. Exatamente. Tá no padrão CJ, né? Padrão Ah. CJ. Padrão CJ. Padrão de CJ excelência. É Glória a Deus. excelência, é isso Glória a aí. Deus. Padrão CJ ficou maravilhoso. Parabéns. Top. Parabéns, galera. Tamo junto. Pastora, eu queria começar perguntando para vocês como é que vocês se conheceram, né? A gente estava aqui conversando um pouquinho. Eu queria que vocês falassem um pouquinho de como vocês se conheceram, onde é que vocês estavam, como é que foi esse momento. Eu acho super legal isso na vida dos casais, né? Saber como é que eles se conheceram. O momento que a gente se conheceu Muito é legal. meio ridículo, né? Bem ridículo. Vai lá, você que fez o convite. O pastor Márcio estava lá, né? Eu estava na rua, tinha 14 anos. Eu estava brincando de taco na rua, né? Naquele tempo ainda dava para ficar brincando um pouco na rua, né? E aí a gente estava lá na porta e de repente chegou o pastor Márcio de skate, né? Todo Skatista. skatista e tal. Aí eu olhei e falei, nossa, que gatinho. Aí eu pensei, nossa, vou fazer meu aniversário de 15 anos e eu ia fazer um bailinho, né? Naquele tempo a gente fazia bailinho. Naquele aí, tempo rolava os bailinhos, né? rolava os bailinho bailinhos. naquele tempo. Aí tinha a vassoura, já ficava lá para ir trocando tal, né? Quem é do nosso tempo aí já vai saber o que a gente tá falando. E aí eu falei para ele, eu falei assim, eu vou fazer. Aí a gente conheceu, né? A gente tava lá na rua, tal, brincando, aí a gente se conheceu. Eu falei para ele, ó, eu vou fazer 15 anos, e então que tal você vir, né, no baile que eu vou fazer? Vai ser o baile do ridículo. Você vem a caráter. Entendeu? Porque o ridículo, entendeu, Thiago? Entendi, Porque o ridículo. entendi. Porque o convite foi: o meu baile vai ser o baile do ridículo. Então É. você tinha que ir Ridículo. vestido de uma forma ridícula. Aí eu falei pra ele, eu falei assim, olha, você vem e tal, aí ele falou, não, eu venho sim, tal. Mas no Aí a dia não gente- tinha vassoura, não tinha nem oportunidade de Não trocar. tinha, não tinha. Aí a gente ficou conversando, aí eu parei de jogar o taco, aí as meninas foram embora e ficou só nós dois lá na calçada conversando. Então, assim, a gente começou a se conhecer, né? Foi muito bom. Foi E é bom maravilhoso, até né? hoje. Até hoje. Deus é bom demais. E ali foi o início, o play de tudo, né? E o senhor foi no baile? Claro, fui no baile. Eu lembro até hoje que eu fui no baile com uma camisa verde, mas era um verde que antigamente a gente usava muito
Neon, essas né? cores neon, né? Verde-limão, pink, laranja. Então eu fui com uma camiseta verde, uma bermuda, um lado era pink, do outro lado era amarela, É. uma meia de uma cor, ridículo. Era da Town Country. E olha lá, estava ridículo, mas estava padrão pelo convite. Estava padrão pelo convite e valeu a pena ter ido, viu, Tiagão? Valeu a pena. Imagino. Rendeu. Rendeu. Rendeu o baile. Foi muito legal. E naquele tempo a gente fazia uns bolos bem grandes, né? Porque aí todo mundo que ia já levava o seu pedaço para casa, né? Hoje não, hoje é um bolinho assim, redondinho, mais de Prático, enfeite. rápido. Mas naquele tempo era quase o tamanho da porta. Exatamente. Mas foi muito legal, foi muito gostoso. E ali foi o início. Foi. Legal. Nós tínhamos 14 anos e íamos fazer 15, né? É. E vocês se casaram com quantos anos? Com 20 anos nós tivemos que... eu já tinha completado 21, né? Não. Não tinha. Eu não tinha completado 21, né? No dia do casamento. Ah, só é verdade. teve que nós dois, os pais, tiveram que assinar, né? Porque não podia casar com 20 tivemos anos, que era só emancipar, 21, né? Aí a gente se emancipou e casamos. Casaram super novos. E é interessante que nós casamos com muitos negativos. Não vai dar certo, não vai acontecer, não vai ter fruto, porque os dois são muito novos e uma série de coisas. Então, toda a aposta era contra. Você não via praticamente ninguém dizendo, poxa, dá uma chance para eles, vai ser bom, vai dar certo, vamos ajudá-los, né? Mas tudo que a gente ouvia era, olha, tem certeza? Não vai dar certo, vocês são muito jovens. E glória a Deus. Glória a Deus, deu certo, porque com Jesus sempre dá certo. E vocês estão casados há quanto tempo? 33 anos. 33, completamos a Caramba. semana passada 33 anos Foi de dia casado. 21 de Lindo. abril. Lindo. Casamos no dia do aniversário dele. Abril, né? É o Abril, mês, eu abril, falo que é o abril é o mês, mês top. Nós completamos 33 anos de casado. Eu completei 54 anos de idade. A pastora Selma tem 53, nós temos 6 meses de diferença um do outro. E completamos 33 anos pela graça, pela glória de Deus, pela misericórdia de Deus, que Deus entrou, né? Que Deus entrou no meio, que Deus entrou no nosso casamento, Deus começou a fazer parte do nosso casamento. 2 anos de casado, né? 2 anos de casado, nós nos convertemos e aí Deus começou a fazer parte da nossa história. Aí sim, a nossa história foi fundamentada. Aí nossa história começou a ter uma base de verdade. Foi. E por falar nisso, pastor, que eu gostaria de saber como é que estava a vida de vocês pouco antes de conhecer Jesus, né? E como é que foi para cada um de vocês? Como é que vocês conheceram Jesus? Como é que foi esse momento tão especial? Então, aí a gente, eu estava falando, a gente era bem imaturo, né? Uhum. E nós vivíamos naquela vida louca, né? O pastor Márcio começou a voar de paraglider, então a gente tinha assim, eu fazia o resgate dele, eu grávida da Tamires, de 9 meses quase, descendo o morro, subindo o morro, era uma vida assim, bem agitada. E não para tirar aquele desespero, aquela falta de paz, né? A falta do Senhor na nossa vida, né? Aquele vazio que tinha dentro de nós, nós preenchíamos com coisas. Então, eram passeios, era andar de jet, de viagem. Então, sempre a gente tinha alguma coisa para fazer para preencher aquele vazio de Deus na nossa vida. Para poder cobrir o buraco, né? Cobrir. E nisso aí, a gente foi tendo financeiramente fomos nos enrolando com um negócio de cheque, de cartão, a gente foi... E aí ficou bem difícil. Aí como que você ia fazer os passeios se o negócio estava negativo? E aí começou, porque a vida financeira também prejudica o casal. Isso que eu falo bastante para os casais, eu falo, cuida da vida financeira porque é uma área que prejudica muito e você vê muitos casais brigarem, até se separarem por causa da vida financeira. E a nossa vida financeira começou a ficar toda enrolada, começamos a entrar em dívidas e aí sim que nós recebemos o convite. No caso, a pastora Selma, né? Foi, eu tava grávida do Marcinho, a Tamira estava com 2 anos e eu estava assim muito depressiva. Eu estava muito depressiva.
Eu tinha os meus afazeres e eu estava me enrolando nos meus afazeres, aquela falta de Deus dentro de mim, aquela sede de algo que eu não sabia o que era, né? Não sabia o que era. Era um vazio desesperador que eu tinha. Então as coisas não estavam mais preenchendo. Os passeios não estavam mais preenchendo. As saidinhas para ir comer ali, aqui, não estava mais preenchendo. E aí começou a vir aquele vazio e aí a gente começou a brigar. A gente começou a um desconfiar do outro. E eu grávida, quando a gente está grávida, eu não sei todas as grávidas, né? Mas você se sente gorda, você se sente feia, né? É lindo estar grávida, é maravilhoso você estar gerando um filho. Mas na sua cabeça, no seu interior, você olha no espelho e você fala, nossa, eu tô engordando, tô ficando, né? E vem aquela insegurança, tipo, nossa, meu marido, né? Como é que vai ser? Né? Ele tá me olhando assim e tudo. Aí você começa já a criar coisas na sua cabeça, por falta de ter o Senhor. Isso é a cabeça dela começava a pensar. Ele tá me olhando assim, assado. Não tinha E nada a muitas ver, vezes são mas era realidades o que criam. Satanás, É, né, que ficava soprando sim. na minha cabeça. Era um espírito de desespero, um espírito perturbador, assim, que eu ficava me incomodando. E eu ficava naquela angústia aí começou uma vontade só de eu tirar a minha vida. Comecei a querer tirar a minha vida. Porque eu começava a falar: "Ai, acho que ele tá me traindo". Eu criava coisas na minha cabeça que às vezes nem estavam existindo e que eu criava um mundo na minha cabeça desesperador, porque assim, a depressão já vai chamando, Uhum. você já fica num estágio, dali a pouco você tá com outro, você começa a ficar cabisbaixo, cabisbaixo, e aquilo vai virando uma bola de neve até que você pensa em suicídio. E foi o que eu estava pensando na época. E eu estava naquele desespero, aquela falta de Deus, e nisso a minha sogra, né, minha mãe sempre falava de Deus para mim, tudo, mas a minha mãe ia na Igreja Universal, na Mundial, tal, e eu não gostava muito, né? E aí a minha sogra falou assim: "Ah, eu vou numa igreja que eu conheci e você não quer ir comigo, Selma?" Aí eu falei: "Ah, é tipo Mundial, Universal, ó, desculpa até falando, né? Eles são uma bênção, Mundial, Universal, nada contra, mas eu não gostava, né?" Uhum. E aí eu falei assim: "Ah, dona Selma, vamos, né? Vamos lá conhecer". Ela falou assim: "Ó, é um homem de Deus que tem lá, né? Inclusive é um rapaz, né? O Danielzinho na época, né? Todo E mundo era o conhecia Evan... como Danielzinho. Vamos na igreja do Vamos Danielzinho? na igreja do Danielzinho, e tal, porque o Danielzinho". Aí eu falei: "Então vamos, né? Vamos sim". E aí quando eu cheguei eu trouxe a minha sogra, eu vim com a Tamires, eu estava com uma barriga enorme, eu estava grávida do Marcinho, passando um monte de problema. Além da depressão, o Marcinho estava sem batimento cardíaco, ele estava enrolado no cordão. O Marcinho é um milagre, né, na nossa vida, né, amor? Então também já era uma das coisas que eu já estava triste, eu já estava no desespero. Tipo, meu, vou perder meu filho, porque eu ia lá, fazia tacografia, e aí colocava buzina, ele não tinha batimento. Então eu já estava meio depressiva, e aí juntava tudo, começou a virar uma bola de neve de problema, né? É de praxe de Satanás fazer isso, né? Ele começar a juntar um monte de coisas assim e você não vê saída. Mas eu acho que é tudo permissão de Deus, porque quando Satanás quis fazer esse plano de querer me destruir, destruir meu lar, destruir minha família, Deus veio com a mão dele nesse dia e me alcançou. Nesse dia eu estava sentada num canto da igreja, onde é a nossa igreja, e, e dali a pouco veio o Danielzinho, aí a minha sogra Uhum. pegou assim na minha mão e falou assim: fique em oração, né? Mas a minha cabeça nem estava ali, a minha cabeça estava em todos os problemas e o Marcinho não mexia. A gente nem Eu já estava imaginava pensando, eu o falei, o que significava a Marcinho, revelação. não sabia de nada disso, né? Porque a igreja que eu tinha ido era universal e mundial, não tem o dom de revelação, né? Muito difícil. Ao menos as vezes que eu fui, não tinha. E aí eu peguei e falei assim: bom, eu vou ficar aqui, Deus, eu tô no desespero. Hoje eu vou pegar e eu comprei chumbinho e eu falei assim: hoje eu vou acabar com a minha família. Olha o risco de vida que eu estava correndo sem saber, Jesus amado. É. Aí eu falei: hoje eu vou acabar com a minha família. E eu peguei, comprei o chumbinho, falei: a hora que eu voltar da igreja, eu vou dar um fim em tudo isso. Eu vou dar um TT para Tamires, ela tinha 2 anos, e eu vou tomar também. E aí o Marcinho, que já não tá vivo, vivo e não vivo, e toda vez era só diagnóstico ruim dele, eu já vou acabar com tudo.
E aí eu falei assim, antes disso, a gente tinha uma arma em casa, e eu falei, antes disso eu vou dar um tiro nele. Senhor, obrigado, Jesus. Nossa, olha, era assim, um pensamento atrás do outro, um desespero. Tiagão, você percebeu que Deus deu livramento. o quanto de livramento Deus eu recebi antes de chegar na igreja. Antes de chegar na igreja, Deus já me livrava. Já livrava. Deus já me dava livramento. Antes de chegar na igreja, Deus já me dava livramento. Porque assim, a gente tinha um monte de arma, nem em casa. Eu não sei nem se é bom falar isso, se é bom deixar, se não for bom, vocês cortam, enfim. A gente tinha armas em casa e a cabeça dela era, quando eu chegar em casa, eu vou pegar uma das armas, ia tirar a minha vida e depois... Ia dar o TT pra Tamires, eu ia tirar a vida dela também, e aí eu acabava. Mas isso é totalmente um fake de Satanás pra nossa vida, né? Porque Deus... Ele mostra como uma solução, né? Deus chegou naquele limite, que ele falou assim, não, hoje é o limite, hoje ela tem que ir pra minha casa e ela tem que me ouvir. E aí, naquele dia, eu estava sentada no canto, a Tamires estava dormindo no meu colo, e aí o pastor Daniel, ele chegou, na época o Danielzinho chegou em mim, e olhou para mim assim e falou assim, não, você não faça isso. Ai, meu Deus, não! Não, você não pode fazer isso. Nisso, minha sogra olhando, eu falei, ai, meu Deus, agora minha sogra vai saber que eu vou matar o filho dela e os netos, eu vou apanhar dela aqui. Aí a gente ri agora, mas na hora eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, o que eu estava pensando? E Deus vendo tudo que eu estava pensando. E aí ele falou para mim assim, eu preciso orar com a igreja agora por essa moça. Ela quer acabar com a vida dela e com a família dela tão linda. Ela quer destruir tudo. Igreja, eu preciso da intercessão da igreja, porque aqui não é só eu fazer uma oração por ela, tem que ser todos com amor orando por ela agora. E nisso eu me desabei a chorar e falei, meu Deus do céu, que absurdo que eu estava pensando, como Satanás cega a gente, como Satanás vai falando coisas no seu ouvido, você vai alimentando e você vai vendo um pensamento de destruição e você não vê aonde está alcançando esse pensamento. O quão profundo e o quanto é destruidor um pensamento desse, né? E agora com o Senhor, quando vem os pensamentos, a gente já expulsa. Mas naquela época eu não sabia, não tinha esse discernimento, né? E aí eu fui lá na frente, o pastor Daniel orou por mim, né? E a Tamires chorou muito, a Tamires só chorava muito, porque ela via muitas brigas em casa, né? Nós brigávamos muito mesmo, assim, de se pegar mesmo, né? E assim, e Deus entrou aquele dia, nossa, irmão Tiago, eu falei assim, Jesus, agora o Senhor é o homem da minha vida. Aí ela chegou em casa. Aí quando ela chegou em casa, ela chegou com o sorriso daqui a aqui. Aceitei Jesus aquele dia como meu único suficiente Salvador. E foi tão libertador. Foi assim, o amor no mundo, ele nos aprisiona. Mas o amor, quando você tem o Senhor, ele é libertador. Ele supre todos aqueles sentimentos que estavam tão destruindo a sua vida, dos seus pensamentos, os seus sentimentos. Aqueles sentimentos que você fala, meu Deus, eu não quero sentir isso, mas eu estava sentindo. Naquele dia o Senhor veio assim, foi como uma borracha do céu e apagou tudo aquilo na minha vida. Foi libertador, né? Foi. E quando eu recebi o Senhor, eu falei, meu Deus, parece que saiu uma bagagem que eu estava muito pesada nas minhas costas, sabe? E eu falei assim, Jesus, obrigado. Agora o Senhor é o homem da minha vida. Eu não tenho mais o meu marido como homem, assim, o centro da minha atenção. Não, agora o centro da minha atenção é para o homem perfeito, que é Jesus Cristo. E eu tinha certeza que o Senhor Jesus ia transformar esse homem maravilhoso e me dar de presente. E aí ela chegou em casa, e quando ela chegou, eu tinha ficado trabalhando, e quando ela chegou, o sorriso daqui a aqui. Eu falei, oxe, foi aonde? Eu fui numa igreja, eu falei... Era só desconfiança. Numa igreja com um sorriso desse? Eu falei, como é que você chega numa igreja com um sorriso daqui a aqui? Eu aceitei Jesus. Jesus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus me revelou e falou comigo. Aí eu falei, meu Deus do céu, agora acabou mesmo de vez, né? Agora ela acabou. pirou. Falei, agora acabou de vez. Aí eu falei, onde é essa igreja? Ela falou, não, eu fui com a sua mãe me levou, tal. Eu falei, onde é? Aí eu perguntei onde era, eu falei, tá bom. Ela me falou, aí a minha mãe falou, semana que vem tem de novo, porque era semanal que
hoje, o pastor Daniel, mas antes ele era evangelista nessa igreja, ele evangelizava, ele era o evangelista e ele ministrava uma vez por semana. Era às quintas-feiras, né? Era as quintas. Aí ele vinha e ele falou, semana que vem tem de novo. Mas espera aí, você foi, sabe por quê, irmão Tiago? Eu e ele, nós éramos possessos de ciúme um do outro. Eu ia perguntar isso, se rolava um ciúme. Eu vou chegar lá. Ciúme? Vou chegar Não lá. era ciúme aqui. Eu vou chegar não lá, era. calma o coração. Meu Deus. Vou chegar lá. Porque assim, quando ela chegou muito feliz. E depois a gente conversando, e hoje ela fala que aquilo foi libertador para ela. Foi como se as cadeias quebrassem, sabe? E ela recebesse, foi como ela tivesse recebido algo assim que foi, sabe, aquela explosão. Que a vida explodiu e tudo aquilo que era de ruim só ficou aquela coisa boa, aquela palavra que ela recebeu, Foi o aquela tesouro. oração que ela recebeu com a igreja. Então só ficou aquela coisa boa. E quando ela chegou muito feliz, muito feliz, muito feliz. E eu falei, tá bom, como é que foi? Onde foi? Quem é? Como foi? Fiz aquele relatório. E minha mãe falou, semana que vem tem de novo. Ok, eu fiquei esperando. E aí chegou na próxima semana, minha mãe chamou ela novamente, falou, vamos de novo, tal. Ela falou, vamos. Aí ela perguntou pra mim, falou, posso ir e tal. Falei, pode, vai sim. Você não quer ir? Eu falei, não, eu não, me deixa quieto aqui, pode ir. E eu fiquei meio que esperando ela sair e tal, fiquei esperando. E depois de uns 20 minutos, meia hora praticamente que tinha começado o culto, eu falei, agora eu posso entrar, porque eu segui elas até a rua da igreja. Falei, quero ver onde essas mulheres estão indo, quero ver onde a minha mãe tá levando minha mulher, né? Gente, eu tava com a sua mãe. Olha o ciúme desse homem. Gente, meu Deus. Aí eu falei, meu Deus, é a cegueira que a gente vive, a cegueira que a gente vivia. Que o mundo, né, vive. É a cegueira que a gente vivia de um jeito que era aquela coisa possessa, a gente não podia olhar pro lado, se estivesse no carro, se olhasse pro lado, já perguntava, tá olhando o quê? O que aconteceu? Tá olhando para quem? Sabe? Então assim, era algo possessivo mesmo, era algo terrível, a gente vivia escravizado por aquilo. Hoje em dia falam que é relacionamento tóxico, né? O nosso não era nem tóxico, o nosso acho que era o mortal, Nossa, já tava com todos os tóxicos dos tóxicos. E quando deu uns 20 minutos que começou, eu falei, pô, é uma igreja. E aí eu entrei. Eu lembro até hoje, quando eu entrei, eu tava com um macacão, assim, a jardineira, né? Hoje nem usa, eu tava com uma jardineira. Aí eu entrei e falei, quero ver como é que é esse negócio aí. Eu entrei na igreja, pisei na igreja, o pastor desceu do altar e veio falar comigo, olhando na minha cara. Peraí que eu preciso entregar uma coisa para um rapaz aqui. E quando ele olhou para minha cara, ele falou, Deus tem algo para falar para você. Eu falei, eita, pode vir que eu quero ver agora. E aí ele começou a falar, olha, Deus quer mudar a vida de vocês. E aí foi no profundo, né? Quando ele foi no profundo, eu resisti firme, fiquei ali, né, resistindo, que minha mulher não podia ver, eu chorando, aquela coisa, né? Aí eu resisti firme, fui embora. Antes de terminar o culto, fui embora. Chegou em casa, ela falou, nossa, eu te vi lá, porque você não me esperou? Eu falei, não, eu só queria ver como é que era, tal. Mas lá dentro de mim, a semente já estava injetada lá, já estava plantada. Deus já havia falado comigo algo que era só Ele que sabia da minha vida, da minha história. E aí ela perguntava, você gostou? Você gostou? Eu falei, não, legal, legal. Então eu posso continuar indo? Pode sim, pode continuar indo, tranquilo. E aí na próxima semana foi chegando segunda, terça, quarta-feira. Quando chegou na quinta-feira, aquele desejo de voltar começou a ficar mais forte. Falou, eu tô com vontade de ir na igreja de novo, tô com vontade de ir lá naquele lugar de novo. E ela, eu vou, você não quer ir? Eu falei, não, pode ir. E novamente eu entrei depois que começou o culto. E aí depois começou o culto, foi a mesma coisa. O pastor desceu do altar e veio falar comigo. E aí ele começou a falar comigo, olha, Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um plano na vida de vocês. Assim, 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 assim. Começou a falar, se você ficar firme, se você permanecer na presença de Deus, Deus tem um baú que você vai abrir e dentro desse baú tem muitos tesouros. Se vocês ficarem firmes na presença de Deus, Deus vai abençoar, Deus vai mudar a história de vocês. Isso que vocês vivem hoje de aparência, isso tudo
não vale a pena. Vocês vão ter vida de verdade, vocês vão ter um relacionamento de verdade, um casamento de verdade, porque se vocês continuarem da forma que está, o casamento de vocês não vai durar. A vida de vocês não vai durar, porque os planos que o inimigo tem para a vida de vocês é morte. Mas os planos que Deus tem para a família de vocês, para a história de vocês, para a vida de vocês, vocês não têm noção do que Deus tem para a história de vocês. Vocês vão conseguir vivenciar isso se vocês permanecerem firmes. Se vocês permanecerem na fé, permanecerem firmes. E ali Deus jogou um anzol, né? Quando Deus falou do baú de ouro, eu falei, meu Deus, é isso que eu quero para minha vida. Eu preciso de um baú de ouro. Vai ficar rico. Vou ficar rico, né? Nós vamos ficar ricos, ficar milionário. Mas e esse tesouro eu recebi no dia que eu aceitei o Senhor, no primeiro dia que eu vim aqui na igreja, eu recebi esse tesouro, Thiago. E esse tesouro está dentro de mim. Até hoje. Até hoje. Até hoje. Eternamente, em nome de Jesus. E eu lembro que vocês já comentaram, né? Que Deus também falou sobre o Marcinho, né? Que estava no seu ventre. Sim. Então, aí quando, né, depois eu vim mais umas vezes, não foi mesmo nesse dia. Deus falou para mim, falou assim, ó, essa criança que tá aí no seu ventre, ele é meu. E eu já tava dentro do templo. E eu sabia, né? Porque assim, nós fazíamos ultrassom. Foi na segunda vez. Foi na segunda, né? porque assim, nós fazíamos ultrassom de 2 em 2 dias, né? Ia fazer ultrassom para ver o batimento, que a médica falava, eu vou ter que tirar, vou ter que tirar, vou ter que tirar, vou ter que tirar. E aí, quando ele começou a falar, olha, essa criança que está no meu ventre é meu ungido, ele é meu. Ele é meu ungido. E aí começou a falar, né, do Márcio. Começou a falar, falou, olha, ele é meu. Sabe o que o médico falou? Então, eu vou desenganar todos eles, porque ele é meu e ele vai ficar perfeito. E eles falavam, né, o médico falava que o Marcinho não ia pensar, que ele ia ficar lesado, que ele ia ficar sem poder estudar, sem poder trabalhar, que ele ia ser uma criança que, tipo, ia ser um companheiro meu, isso se ele andasse. Sim. Né? Ia ser deficiente, né? Ia ser deficiente, ele ia ter muitas comorbidades, né? E aí eu falei assim, doutora, em nome de Jesus, depois, né, que a gente foi lá e conta quando a gente foi lá. Então, aí, no dia da revelação, no dia que Deus falou conosco sobre, né, nos deu essa palavra maravilhosa sobre o Márcio, e aí nós tínhamos consulta no outro dia para fazer ultrassom. E toda vez que ia fazer ultrassom, não ouvia o batimento. Ela ficava com a buzina lá. Apertava uns negócios, umas buzinas, uns negócios. Mas eu ouvia aquele batimento suavezinho, sabe? Ela falava, tá batendo, então dá para segurar mais um pouco e tal. E quando ela chegou lá, que ela colocou o aparelho de ultrassom na barriga dela, era uma escola de samba. Sabe aquele barulho do ultrassom? Sim. Aquele barulho. E Aí a ela médica olhou pra parou, nós, olhou para né? nós. Aí a pergunta dela foi, aonde vocês foram? O que vocês fizeram? Aí eu falei assim, não, a gente não fez nada. Ela perguntou onde a gente foi. O que vocês fizeram depois. Onde vocês foram? Onde é que vocês foram? Vocês fizeram. A gente, como assim, doutora? Não, vocês fizeram alguma coisa. E aonde vocês foram? O único lugar que a gente foi numa igreja. E não sei se a senhora acredita, Deus falou com a gente que estava tocando ele dentro do ventre, que Deus estava visitando ele dentro do ventre. E que estava desenrolando ele do cordão. Aí ela olhou e ela fez assim, nunca mais vocês deixem desse Deus. Nossa. Nunca mais vocês deixem desse Deus. Nunca mais saem desse lugar que você conheceu. Porque eu, em toda a minha especialidade de anos, ela era uma senhora, ela falou, eu nunca vi uma criança com 8 meses e meio desenrolar do cordão. O cordão desenrolou, porque normalmente vai apertando, e enforca a criança. Ou você tira, ou a criança morre no ventre. E o cordão desenrolou. 8 meses o cordão desenrolou. Ela falou, eu nunca vi isso na vida. Então eu vou repetir para vocês, olha, nunca mais vocês parem de ir nesse lugar, deixa desse Deus, porque o que aconteceu aqui, ela falou, eu sou médica, isso foi um milagre. Nossa. Foi um milagre. Top. Foi um milagre. E falando dessa época, o que foi mais difícil para vocês de abrir mão para seguir Jesus? Assim, o que vocês assim relutaram para abrir mão, para começar nos caminhos do Senhor? É que assim,
nós tivemos uma experiência tão Marcante. marcante, tão única, tão poderosa com Deus, porque o que Deus fez com a gente? Deus praticamente pegou a gente e falou, vocês vão nadar. Deus nos colocou no Mar Bravio para nadar. Foi. Nós não tínhamos tempo. Nós não tínhamos tempo para nada. Porque quando chegou um momento da nossa vida que Deus nos colocou no Mar Bravio para nadar. Como assim no Mar Bravio para nadar? Porque quando nós estávamos vindo na igreja, né, que era um outro pastor, o pastor Daniel não era pastor, fazia evangelismo. E aí ele me chamou e falou, eu vou parar de fazer evangelismo aqui. Eu vou pregar em outro lugar, eu vou fazer evangelismo em outro lugar, aqui não tá dando mais e tal. Aí... E a gente foi ficando amigo dele. Nós nos tornamos amigos pessoais. Além, né, depois de um tempo, nós fomos nos tornando amigos. Inclusive, às vezes eu ia buscar ele na casa dele para vir para a igreja e tal. Então, nós fomos nos tornando amigos. E aí ele falou, olha, mas a gente pode fazer uma oração na sua casa de vez em quando. E quando eu estiver em algum lugar, eu aviso vocês, a gente vai estar em tal lugar. Naquela hora, eu falei, bom, o que nós vamos fazer? Nós vamos ficar de vez em quando fazendo uma oração. Nós não podíamos viver daquele jeito, não ia dar certo. Nós não íamos aguentar, não ia sustentar. A sede que a gente estava. Nós precisávamos fazer da forma que Deus fez. Deus nos jogou, nós precisávamos mergulhar. Então, aí eu falei aquela fonte, né? Aquela fonte inesgotável que você quer Deus, você quer Jesus, porque assim, você vai, é como um combustível. Quando você fica sem buscar o Senhor, o tanque vai esvaziando. Sim. Então a gente queria o tanque cheio, porque o tanque cheio, e aquela alegria. Nós vamos receber a oração, nós vamos orar, né? Só a gente. Nós vamos orar só a gente. Falei, não. Falei, vamos fazer o seguinte. E nós nos tornamos tão amigos assim, pessoais. Eu ainda andava muito de jet ski. Então, aí um dia eu convidei ele, falei, depois que ele tinha me falado, naquela semana ou na outra, falei, olha, eu vou andar de jet. Você não quer ir? Pô, nunca andei, não sei o quê. Falei, pô, vamos, é legal, tal. Aí ele foi. E na estrada, a gente conversando, eu falei pra ele, ao invés de você ir fazer uma oração na minha casa, só orar, uma vez por semana a gente orar lá, pô, e todo aquele povo que aprendeu a te amar, poxa, aquele povo que aprendeu a te respeitar, a te amar, que tem prazer de receber uma palavra que Deus manda através da sua vida, que está ali buscando a Deus, aqueles que você ganhou para Jesus como nos ganhou para Cristo, como é que você vai fazer? Infelizmente, não tem como, eu vou fazer uma outra hora, se a pessoa quiser conhecer. Tal. Falei, não, vamos fazer o seguinte, a garagem da minha casa é grande. Então nós vamos fazer assim, vamos fazer na minha casa e a gente convida todo mundo. Quem quiser, vai. Mas como nós tínhamos aquela vida de viaja muito, vai para lá, vai para cá, sai daqui, vai para lá, não tínhamos paz, não tinha parada. Então, porque a nossa vida era aquilo, viajava, saía. Aí ele falou, mas vocês não têm parada. Como é que vai ser? Uma igreja é responsabilidade, é compromisso, você tem que estar ali. A partir do momento que a gente abre as portas, a gente tem que estar lá. Eu falei, por isso não. Você não precisa ter medo disso. O nosso compromisso vai ser de verdade. Pegamos a chave, né, mano? Pegamos a chave de casa, falamos, tá aqui a chave. Se um dia nós saímos, se a gente for viajar ou passear, a chave tá aqui, ó. Abre a porta, entra e faz o culto. Foi exatamente né? isso. Abre a porta, entra e faz o culto. Foi exatamente isso que vocês falaram, mas não foi exatamente isso que aconteceu, né? Porque vocês estavam lá todo dia, né? Tá, nunca a gente deixou nenhum culto. Exatamente. Aí, a partir do primeiro dia de culto, que foi quando teve o encerramento, né? Ele fez o encerramento. Ele falou que tinha o pastor Daniel falou, né, que tinha uma promessa de Deus de um casal ajudá-lo. Sim. Né? Olha que legal. Deus ia separar um casal para ajudá-lo, né? E ele falou assim, olha, eu tenho essa promessa e se vocês quiserem ser esse casal, a gente vai ficar junto e a gente vai fazer a obra de Deus junto.
Gente, a gente era assim, novo convertido. Ele não usava nenhuma camisa social. Tipo, nós Nada. É éramos por isso que eu falei que Deus vida pegou e falou: vocês louca. vão nadar. Vocês vão É. pro Mar Bravio, cara. Eu vou jogar vocês num lugar que vocês não vão ter tempo nem de olhar pro lado. Como a gente gostava de vida louca, nós entramos na vida louca com Jesus. Foi maravilhoso, Foi porque foi assim, maravilhoso. a partir do primeiro dia, aí eu lembro que, né, eu ia na igreja, o pessoal usava gravata e tal, né, usavam o terno, e aí eu falava, né, ó, não queira que eu use terno, gravata, essas coisas que eu não vou usar, tá? Eu vou vestido normal. É. Não, tá bom. Aí no primeiro dia, marcamos, agendamos, arrumamos tudo lá, poxa, nós convidamos as pessoas, né, vamos ver, né, quem vai, quem não vai e tal. No primeiro dia tinha 50 pessoas. E quem estava na porta recepcionando de terno e gravata? Senhor. Lá estava eu na porta recepcionando os irmãos de terno e gravata. E ali foi o nosso primeiro dia de culto. Usamos as cadeiras da cozinha. Foi assim, é como aquela da botija de azeite, né? Nós O fomos que você pedindo tem? cadeira para os outros. Pedimos Não foi cadeira, botija para encher azeite, pedimos mas foi cadeira as para um vizinho cadeiras. nosso lá. Ele nos trouxe acho que umas 15 ou 20 cadeiras, mas Da era da Skol. Skol. Eram umas cadeiras amarelas, escrito Skol. A gente falou, e agora? Mas a gente bota aí. A gente usou no primeiro culto, né? Porque não tinha como. Aí depois a gente foi e pintou Pintou elas de tudo branco. de branco. Ficou perfeita. Ficou Pintou de maravilhosas branco. as cadeiras. E aí, a partir daquele dia, eu não faltava, eu não tinha aquela coisa, eu vou ficar aí com a chave. Não, aquilo se tornou um compromisso. Sim. Aquilo se Até tornou hoje. compromisso até o dia de hoje. Aquilo se tornou um compromisso na nossa Nossa, vida. é. Né? Então, ali foi o início de tudo. Só que nós não tínhamos tempo para pensar assim, poxa, o que eu estou deixando para trás? Porque a nossa Tinha. vida lá atrás era aquela vida de Era em busca de de paz. de desespero, E aquela nunca briga. achava. Então, Deus não nos dava tempo de falar, o que eu tô largando para trás? O que eu tô Não. deixando lá Os atrás? prazeres De bom, o que eu tô deixando tá de bom lá curtindo a atrás? vida. Não, a gente começou a curtir a A vida gente com começou a ficar tão Jesus. preenchido de Deus, tão cheio de É. Deus, tão cheio da graça, da presença de Nossa, Deus. da orientação. A gente Nossa. não queria outra coisa a não ser estar na presença dele. Então aquilo foi o início, o play de tudo, o início da igreja, o início de tudo. Foi maravilhoso e estamos aí. E aí a gente fazia culto no final de semana e na sexta-feira nos reuníamos nós três. Sim, aí pra nós orar. orávamos. Ele falava assim, o pastor Daniel falava, ó, de sexta-feira a gente tem que orar, né? Se vocês vão decidir mesmo ficar comigo, toda sexta-feira a gente vai orar. Então tá Vocês bom. vão entrar no eixo. Aí ele vinha do trabalho também, que ele tinha o trabalho dele, o Márcio tinha o trabalho dele. Aí, 8 horas da noite dá pra todo mundo vir, né? Aí tudo bem. Aí a gente pegava 8 horas, juntava nós três e ficávamos ali na sala orando, nós Orando. três. E as crianças lá, né? O Marcinho, a Tamires lá. E nessas sextas-feiras Deus fez tanta coisa, Deus falou tanto com a Nossa, gente, Deus foi nos falava ensinando tanto, muito, nos dando muito. direção. E aí no sábado nós vivíamos coisas que nós orávamos nas sextas-feiras. Foi algo assim Nossa, maravilhoso. Nossa, é tremendo. Até hoje é assim. E hoje a gente vê os frutos de tudo isso, né? É. Sim, na família de vocês, mas também na igreja, né? Sim, não, transbordou, Sim. transbordou. E aí, como que é, né? As coisas com Deus, né? Antes de abrir a igreja na nossa casa, nós estávamos com muita sede de Deus, mas assim, era só o culto de quinta, né? Que tinha, né? Que o pastor fazia esse evangelismo. Então, o que acontecia? De sábado e domingo, a gente ficava vulnerável, não ia para outra igreja, porque a gente gostava de estar no culto aqui da igreja da CJ. Então, o que a gente começou a fazer? A gente começou a viajar. Viajava de sábado e de domingo, né? Antes de abrir lá na minha casa. E numa dessas que ele estava, né? O grande livramento que Deus deu para ele estava voando de paraglider. Eu tinha levado ele, o Marcinho estava bebê, a Tamires também, pequenininha. E aí eu falei, você vai voar? O tempo não tá legal. Aí ele fez assim, não, eu vou. Eu falei assim, vamos orar, né? Porque a gente agora é do Senhor, nós somos de Jesus, então ora. Ele falou, não, vai dar tudo certo, eu vou. Aí eu falei, tá bom. Aí dali a pouco, a gente estava na Pedra Grande em Atibaia, ele levantou lá o paraglider e nisso todo mundo ficou olhando. Tipo, estavam todos os... Como é que é? Piloto, não? Todo o pessoal que voa, né? Todo o pessoal que voa ali. Mas todos os instrutores estavam ali, né? E aí falaram assim, esse cara é louco?
Aí eu falei assim, mas por quê? Eu acho que nem eu e nem ele tinha visto atrás, estava formando uma tempestade. Uma Hum. tempestade terrível, estava preto. Nisso que ele levantou, o que aconteceu? O vento estava, não sei se é de calda, essas coisas, e chupou ele para cima. Tava Quando um vento muito forte é, e eu decolei e o vento me sugou para cima. E sugou aquela ele. tempestade começou a me sugar para cima. E quando você entra numa tempestade daquela, Não sai. para sair é difícil. E se você sai, ou você vai para trás, ou você, enfim, Ou fecha o ou paraglider, é fecha. muito perigoso. É muito difícil sair vivo numa tempestade dessa. E E todo assim, mundo ficou na pedra. Meu, manda esse cara descer, manda esse cara descer. E e todo como mundo, ele não desce? consegue descer, ele não consegue descer. Aí ficou aquele desespero, as crianças dentro do carro chorando. Aí eu entrei dentro do carro e falei, Deus, guarda meu marido, Jesus. Olha, Agora que ele tá, agora que agora nós que ele tá estamos indo para a endireitando, igreja. Jesus. Falei, agora que a gente está indo para a igreja, buscando o Senhor, dá um livramento para ele. Nisso, parece que parou o tempo assim. Parou. Tiago, aquela tempestade que estava formando, de repente parou o vento, parou tudo e ele fez assim, ó, desceu. Na própria pedra, Na né? pedra, na própria pedra Caramba. grande ele desceu. E é impossível fazer isso ali, porque ali é correnteza de vento o tempo todo, parou tudo. Aí ele olhou para mim, aí ele olhou assim e falou assim, Céu, A partir de hoje eu não vou mais. Falei, chega. A partir de hoje eu não vou mais. Vou vender todo esse equipamento, chega. A partir de hoje, porque o livramento que Deus me deu aqui, eu cesso aqui. Para Acabou. aqui. foi, Eu a paro gente, aqui. ele fez um propósito com o Senhor. Aí eu fiz um propósito com Deus, vendi o equipamento, falei, chega, não vou mais. E a partir E, dali, e ele nunca mais voou. agora eu vou voar nas asas do Só Espírito. voa nas asas do Senhor, do Espírito Glória a Santo. Deus. Glória a Deus. Bom, eu acompanhei a vida ministerial de vocês, né? Depois que eu vim para a igreja, né? E aí eu vi o senhor sendo levantado para diácono, Sim. depois sendo ungido a pastor pelo pastor Daniel, vi a senhora também sendo ungida a pastora. Agora, Foram anos servindo, né? sim. E continua servindo, né? Sim. Depois de também ser ungido, né? Não para, né? Acho que a Não. responsabilidade Não para. aumentou muito Aumenta. mais, né? E aí a pergunta que eu queria fazer para vocês é um pouco nesse tempo, né? Quais que são os desafios que vocês veem mais difíceis, né? Nessa função de ser pastores de gente, né? Não é ser pastor de televisão, ser pastor de showman, não. É ter cheiro de ovelha, né? Tá junto com as ovelhas, chorando junto, se alegrando junto, É tudo pastor perto, que cheira a ovelha, né? recebendo ligação de madrugada, né? Orando de madrugada. Então, a pergunta é, quais são os maiores desafios que vocês estão vendo nesse tempo de serem pastores, servindo ao Senhor? Eu acho que um grande desafio que a gente enfrenta é justamente ainda nessa linha aí, falando vocês são pastores, né, que cheiram ovelha, né, que estão sempre ali com os membros, recebe ligação, atende, ora, tá sempre junto, né, com a igreja, no meio do povo de Deus. Não tem dia, não tem hora, né, tá sempre ali servindo. E muitas vezes a nossa missão é ministrar, né, ministrar uma palavra, trazer uma palavra para a igreja. E sempre quando a gente vai trazer uma palavra para a igreja, sempre quando a gente vai trazer algo para a igreja, nós oramos muito, pedindo para que o Senhor nos dê uma palavra, estudamos, porque hoje em dia nós temos muitos meios de estudar, né? Temos, né? Eu montei uma biblioteca lá em casa, você tem que investir, não é barato, eu tenho uma biblioteca bem grande, então tem muita coisa, e aí você começa a estudar, você começa a ler, de repente você pega um livro, você pega outro, você pega uma Bíblia, você fala, puxa, mas essa Bíblia está falando isso, essa Bíblia está falando aquilo, e você entra ali e você vai para aquela mensagem, continua orando, pede a Deus, né? Deus vai abençoando a mensagem, Deus vai, parece que abrindo, e a mensagem vai fluindo. Então você tem aquela coisa do eu preciso levar uma mensagem e você tem que tomar cuidado para que você, puxa, eu tenho que me superar. Eu tenho que superar. Eu tenho que superar o último culto. Eu tenho que superar o outro culto. Eu tenho que superar outro culto. Porque um grande desafio tem sido o quê?
de a gente estuda, ora, traz uma palavra e às vezes um corte da internet, que as pessoas pegam um celular e vê um corte. Ela vê um corte ali de alguém dizendo algo bonitinho e aí ela tira aquilo para a vida dela. Ela fala, poxa, tá vendo? É isso aqui que eu quero. É isso aqui que eu quero. Mas o pastor, ele orou, ele buscou a revelação de Deus, ministrou a palavra, trouxe uma palavra para a igreja, e às vezes fica aquele conflito com aquilo que foi um simples corte da internet, que o pastor nunca viu a pessoa, ela nunca viu, nunca conheceu, não tem conhecimento nenhum, não tem conhecimento de causa e nunca se envolveu com as ovelhas da igreja, porque quando você se envolve emocionalmente e não é fácil, você se envolve em todas as áreas, boas, tristes, né, alegre, momento feliz, momento alegre, alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram, em todos esses momentos. Então você fica, parece que você fica nesse molho o tempo todo, você fica nesse molho o tempo todo, você ora e você busca, aí você traz uma palavra, você ministra, é lógico que é o Espírito Santo que faz a obra, mas o que nós temos que tomar cuidado hoje é com isso, com aquela coisa que simplesmente um corte não é aquilo que vai mudar a história dela. É a palavra que vai mudar. A importância de ela receber aquela palavra e colocar em prática. Então, um grande desafio olha, eu vou trazer uma palavra para a igreja e eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou falar, porque quem estiver lá para receber, ele vai seguir aquilo que eu orientar, aquilo que eu ministrar. Então, é uma responsabilidade gigante, gigante, diante daqueles que simplesmente mandam um cortinho para a internet, ou aquele que vai ali e fala, eu vou ali, fala alguma coisa ali de Deus e tá bom, vamos embora. Não, o pastor ele vai estar ali hoje, ele vai estar ali amanhã, ele vai estar ali depois, ele vai dar conta de tudo aquilo que ele está transmitindo, ele vai dar conta daquela palavra que ele está levando, porque se alguém chegar e falar, olha, eu segui aquela palavra, mas poxa, olha, eu não estou conseguindo, não está acontecendo. Então é aquele tempo inteiro, é aquela coisa que fica cruzando, sabe, Tiago? Aquela coisa que fica cruzando. Você falando, meu Deus, Senhor, que essa palavra fale com aquela pessoa, que ela consiga entender, que ela consiga viver isso, que ela consiga colocar em prática, porque o importante da vida do cristão é colocar em prática aquilo que ela aprendeu, aquilo que ela está ouvindo, aquilo que ela está recebendo. Porque quando eles colocam em prática, você vê muita diferença na vida de muita gente hoje, que quando ele coloca em prática, e aqueles que não colocam em prática. Aqueles que são apenas bons ouvintes e aqueles que pegam a palavra e colocam em prática. E aqueles que colocam em prática, você vê a diferença na história deles. É os que não escolhem menu, né? Não escolhe menu, você vê a diferença na vida dele. Ele está ali para servir. É uma palavra de exortação? Amém. Ali, amém. É uma palavra de, olha, Deus vai te dar, amém. Mas, você tem que renunciar, amém. Entendeu? Não tá ali escolhendo, renunciar, eu não. Então, esse desafio que a gente enfrenta, ele é diário. Ele é diário. É diário. Quando você atende uma ligação, responde um WhatsApp, quando você vem ministrar a palavra, é um desafio diário. Diário. Não é fácil, é uma responsabilidade muito grande e a gente tem que se privar de muitas coisas, né? De muitas coisas. Mas até aqui... Nos ajudou o Senhor. Nos ajudou o Senhor. Pastora Selma. Vem nos capacitando, em nome de Jesus. Para a senhora também é a mesma ideia, assim, também dessa privação, disso que o pastor Márcio falou, de desafio. É um desafio, Tiago. Não é fácil, não. Você tá ali na frente, você tem um conteúdo, é só o Espírito Santo mesmo para você ter um conteúdo para você passar para a igreja, né? E assim, a cada culto eu falo, Deus, o Senhor me enche da tua unção, do teu poder, da tua graça, porque de mim eu não tenho nada. E o Senhor vem ali e abençoa e nos usa, e é isso aí, eu quero ser um instrumento de Deus.
E o que eu sempre peço quando eu vou ministrar a palavra é para que as pessoas sejam curadas no sentimento. Os sentimentos hoje em dia das pessoas estão muito machucados, sabe? Verdade. As pessoas estão muito feridas e Satanás tem trabalhado muito para destruir os sentimentos. É verdade. Então, é uma das coisas que mais me toca, assim, porque é o que Deus me libertou. Sim. Então, o que Deus me libertou é o que eu tenho para passar. Eu acho isso. que esse é o propósito, né? Sim, cicatrizes fechadas pelo Senhor são ministérios abertos, né? Isso aí. Sim, São- isso, E exatamente. é muito interessante quando eu vou ministrar, eu vou pro meu escritório, lacra, ó, eu tô aqui, tá bom. Quando ela vai ministrar, você procura ela, cadê? Que as crianças chegam em casa, cadê a vozinha? Cadê a vozinha? A vozinha vai pregar hoje, então tem que... E eles respeitam, eles vão lá, dão um Legal. cheiro na vozinha e Eles volta, dão um né? beijinho, vozinha, É. eu trouxe o meu joguinho da memória, vamos brincar? Eu falo, agora não dá. Daqui a pouquinho eu vou. Aí eu mando mensagem para ele, pega o Manu aqui, ele tá querendo brincar, brinca com ele aí. Aí, assim a gente vai indo, né? Mas vale muito a pena. Vale, né, pastor? E acho que até pegar esse gancho, né? E qual que é a alegria, qual que é a satisfação de vocês nessa trajetória de serem pastores, assim? O que dá mais alegria para vocês? Acho que até um pouco vocês já deram um pouco a letra, né? Mas Sim. Ó, olhando para você, dirigindo esse podcast, olhando para sua vida, É dirigindo uma esse alegria, podcast. sua família. vocês vão fazer eu chorar, não pode. Não, Ver o que Deus é o fez que eu na falo, sua é a vida. realidade da nossa vida, entendeu? É a realidade da nossa história. Olhando É. para sua vida, vendo você dirigindo esse podcast, para mim é uma alegria. Eu lembro quando você veio falar comigo, pastor, ó, tô pensando em fazer um podcast e tal. Eu falei, bora, Tiagão. É, Bora, você sabe que eu vou junto, eu vou embora, eu vou para cima. Tudo, vocês vêm e falam, ó, pastor, bora, vamos fazer acontecer. Você se responsabiliza por isso? Me responsabiliza. Então, tá bom, ó, só toma cuidado com a visão e vambora e vida que segue. Então, isso já é uma alegria gigante. Aí você olha para essa galera toda aqui, ó, pra essa turma toda aqui que poderiam estar fazendo o quê? Uma hora dessa, uma um dia bagunça. desse. Como é que a vida deles poderia, como é que poderiam estar, onde poderiam estar e onde eles estão? Estão aqui servindo, jovens servindo ao Senhor, isso é uma alegria muito grande. E tem uma coisa que me alegra demais, é que quando eu olho para trás, desde o dia que nós conhecemos a Cristo, quando começou o ministério, né, a comunidade de Jesus, é algo que eu amo ver acontecer. Isso eu falo para a pastora Selma, eu amo ver acontecer. Pessoas que chegam na igreja, sabe, buscando o Senhor, buscando Deus, vazias de Deus, precisando de Deus, da presença do Senhor. Deus começa a trabalhar na vida daquela família, Deus começa a trabalhar na vida daquela pessoa, na vida daquele jovem, enfim, Deus começa a trabalhar na vida daquela pessoa. E daqui a pouco, você olha aquela pessoa ajudando outros que estão chegando. Dando fruto. Sim. Sabe, isso para mim é uma alegria tão grande, você ver a coisa fluindo, o transbordar, sabe, o transbordar. Veio para nossa vida, continua transbordando, mas também transbordou na nossa vida e alcançou quem? Alcançou o Tiago. Agora transborda da vida do Tiago e alcança o outro. Agora que alcançou a todos esses jovens, vai transbordar da vida deles para a vida de outros jovens. E daqui a pouco você olha aquele jovem que chegou daquele jeito quietinho, ou aquela irmã, aquele irmão, aquela família que chegou daquele jeito. Daqui a pouco aquela família está ali servindo. Você olha aquela família, servindo no cultinho, servindo na mídia, servindo. Você olha o irmão ali distribuindo Santa Ceia, você olha o irmão ali na multimídia, na portaria, é maravilhoso. Então é maravilhoso você ver esse transbordar. Então, para mim, a alegria de ver esse transbordar, de ver essa multiplicação, é maravilhoso. Top. Exatamente, é maravilhoso. E sabe o que me deixa mais feliz ainda? Que os jovens estão se dedicando mais do que as pessoas mais da Mais nossa velhas, idade. deveriam dar exemplo. Não dá muita moral, não dá muita moral, não, pastora Nossa, Selma. eu fico muito feliz de vê-los assim, se dedicando na obra de Deus, porque o mundo, ele tem os pratos, né, para os jovens. E graças a Deus, os nossos jovens aqui estão renunciando esses pratos. Isso é muito edificante. Top. É verdade, né? Assim, a galera tá vindo em peso, então a maioria da turma que tá lá com a gente na mídia é jovem. Tem irmãs e irmãos também que nos ajudam no cultinho, lá na portaria. Então, glória a Deus pela vida deles. Um abraço para todos eles. Glória a Deus. Um abraço para todo mundo.
para Glória todo a o Deus, time equipe Comunidade de Jesus. abençoada da CJ. Glória a Deus. E A família CJ, hein? É. E pegando um pouco também esse momento que a gente está vivendo como igreja, né? Deus nos direcionou para que esse ano fosse um ano de coisas novas, né? E a gente tem vivido, né? Até o fato da gente estar aqui também Sim, é algo novo, né? É, Pra gente. verdade. é o novo de Deus. E eu queria perguntar para vocês como é que está sendo esse ano, como é que vocês estão vendo, como é que vocês estão imaginando, sem dar muito spoiler do que a gente tá já planejado e combinado. Tem uma lousa ali cheia de spoiler ali, ó. Tem. Tô doido para ler aquela lousa ali. Quando eu vi essa lousa aí, até que ela tá organizada, bonitinha. Tá. É muito interessante, falando em coisas novas. Quando eles estavam criando aqui, né, o podcast, quando eles estavam criando o ambiente, né, montando tudo, era uma lousa tudo escrita, vai ter isso, vai ter aquilo outro, vai ter aquilo outro. Aí ele, junto, já emendaram no aplicativo, na construção do aplicativo da igreja, Sim. né, na construção do aplicativo. Aí já começou a construção do aplicativo, que, meu Deus, aplicativo top da igreja, top. Top E é demais. legal do aplicativo que ele envolve todas as áreas, todos os ministérios da igreja. É legal que ele envolve externamente e internamente. Sim. Então, ele ajuda externa e internamente. Esse aplicativo é maravilhoso e é algo novo, maravilhoso, né, que eles criaram. E quando eles estavam criando tudo, era uma luz, era papel, aqueles papel escrito para um lado, post-it para o outro, post-it para o outro. Eles falavam, olha, vai acontecer isso, vai acontecer. Quando você olhava aquilo, você falava, meu Deus. Que projeto. Aonde vai parar esse Eles troço falavam, ó, todo? pastor, aqui não vai ter isso, aqui vai ter não sei o quê, aqui vai ter aquilo outro, aqui vai ter aquele outro. Porque o jovem gosta do quê? De comprar. Vamos comprar, vamos fazer, vamos não sei o quê. Eu que sei. Vamos fazer aquilo. Eles vêm com a listinha e falam, vamos lá. Beleza, vamos embora, vamos fazer. Então, e hoje você vê a coisa acontecendo, né? O ano de coisas novas. Isso poderia ter acontecido ano passado? Poderia, mas era o tempo de Deus? Não, porque Deus não permitiu que acontecesse. Então Deus falou, esse ano vai acontecer. Esse ano eu vou permitir que aconteça. E hoje é o segundo episódio. Sim. Né? Hoje é o segundo episódio do CJ Podcast. E isso é maravilhoso. E não é só isso que está acontecendo. Deus está renovando, Deus está abençoando, Deus tem trazido uma palavra abençoada para a igreja. Eu recebi, pastora Selma, no meu aniversário, uma palavra que eles fizeram uma dinâmica, e aí a cada palavra ele falou, ó, você pega essa palavra e coloca, e veja um significado para a tua vida. E eu recebi uma palavra, estava escrito óleo. Eu falei, tudo a ver. Falei, glória a Deus, eu recebo essa unção, esse óleo que vai transbordar. Então, é tudo coisas que Deus está fazendo nova. Deus está fazendo novo, Deus está fazendo diferente, Deus está derramando. E eu acredito que vai viver essas coisas novas, eu acredito que vai viver aquele que se dispor, aquele que realmente quer. Sabe? Não vai ser aquela coisa vai ser para qualquer um, de qualquer jeito. Não vai ser de qualquer jeito, não vai ser para qualquer um, vai ser para aquele que realmente quer. Você quer? Então você vai ter que se envolver, você vai ter que estar envolvido, você vai ter que participar, você vai ter que buscar, você vai ter que adorar, você vai ter que adorar como você nunca adorou, você vai ter que orar como você nunca orou, você vai ter que buscar como você nunca buscou, você vai ter que ler a minha palavra como você nunca leu, você vai ter que cultuar como você nunca cultuou. E aí sim, você vai estar preparado para receber as coisas novas que eu tenho enviado para a igreja. Porque tomar a cruz e seguir, né? Não vai ser de qualquer jeito. Porque quem olha hoje, olha aqui tudo montado, bonito, lindo, olha isso, maravilhoso, não vê lá atrás. Tudo que enfrentou, tudo que passou, todo choro, toda oração, tudo que enfrentou para poder chegar aqui onde está. Então, não foi de qualquer jeito. E tudo que aconteceu na nossa igreja nunca foi de qualquer jeito. Nunca foi de qualquer jeito. Sempre foi com dificuldade, sempre foi, sabe, com oração, com luta, com jejum, com clamor. Com renúncia. Com renúncia. E Deus sempre honrando, Deus sempre abençoando, Deus sempre abrindo porta, Deus sempre dando estratégia, Deus sempre dando graça, sabedoria. E Deus foi levantando. E eu tenho visto que Deus está levantando. Então, eu vejo que nesse novo tempo, Deus tem levantado novos pregadores. Deus tem levantado
uma equipe maravilhosa para poder suprir, aonde a mão não alcança, né? A minha mão não alcança, Deus levanta um para que chegue lá do outro lado e alcance. Deus está fazendo, então isso tem alegrado muito o nosso coração. E o Ministério Infantil, então? Olha o que Deus tem Nossa, feito com as como crianças. Deus está abençoando e honrando. A tua esposa está fazendo um trabalho Soraya lindo tá ali fazendo com as trabalho irmãs. lindo. Nossa, Junto com as- Soraya tá... Assim, Deus está abençoando tudo que ela está fazendo e está sendo uma bênção mesmo. A parte pedagógica, né? O envolvimento Maravilhoso. das crianças. Sim. É uma engrenagem. Sim. Nós estamos na mesma sintonia. E tem espaço para todo mundo, né? Tem. Para todo mundo que quer, que tem A obra de disposição. Deus, o que a obra de Deus tem é É. trabalho. Oh, se tem. E eu costumo falar para o senhor, né, pastor, que a gente é tudo sonhador, né? É. Eu lembro que durante a pandemia a gente sonhava em fazer uma reforma na igreja, para ter um telão que a gente não tinha. Sim. A gente sonhou com um podcast aqui. E Deus foi fazendo, né? Deus foi Com a live. sonhamos com a live. E Deus foi provendo de alguma forma, né? Levantando pessoas, provendo. E hoje a gente está vivendo algo que a gente orou no meio da igreja fechada, né? Só tinha um sonho, né? Só tinha um desejo no coração, né? O desejo no coração e detalhe. Ó, a gente quer fazer um podcast, tá? Mas e aí, como é que funciona? Como faz? Vamos buscar para saber. Vamos, né? Vamos correr atrás. Vamos buscar para ver. E aí, aconteceu. Glória a Deus. Então, assim, nos tempos que às vezes parece estar silêncio, busquem oração, porque Deus vai pegar essa oração e vai transformar em alguma coisa maravilhosa. Sim, né? exatamente. Nas mãos dele. Exatamente. E a gente está aí, pronto para viver o ano das coisas novas. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastores, vocês estão vivendo um momento de família, né? Em família, né? Muito lindo, né? Vocês têm 2 netinhos. Eita glória. Tem lá a Tata, né? A Tamires, que trabalha uma grande empresa, já é bem sucedida. Tem o Márcio, que é casado com a Ana. Sim. Um abraço, um beijo para todos eles. Tem o Dani, que está aí também com a gente. Quase casando com a Mari. Quase. E aí, 2 tímidos, não querem nem falar nada, eles estão aqui com a gente, mas não querem falar nada, né? E aí eu queria que vocês comentassem um pouquinho desse momento que vocês estão vivendo, como família, né? Como vendo os seus filhos crescerem. Até o senhor comentou comigo esses dias, né? O ninho vai ficar vazio. O ninho tá esvaziando, Thiago. Eu falei, o ninho tá esvaziando, Thiago. O ninho tá esvaziando. Não é fácil manter uma família o interessante é que... na presença do Senhor, né, Mar? Não é. Não é fácil você ter 3 filhos e os 3 estarem na obra de Deus. Sabe o que é interessante? Nós tínhamos, né, a Tamires, aí veio o Márcio, e Deus falava, falta algo. Essa família ainda não está completa, falta algo. Aí mandou o Daniel. Aí veio o Daniel. Aí ficou Tamires, Márcio, Daniel. Deus falou, tem algo mais para fazer. Aí o Márcio casou. Aí veio o Emanuel e o Miguel. Mas uma coisa que eu vejo que não é fácil na vida dos filhos de pastor, e é uma coisa que eu sempre falo, eles são seres humanos, como todo mundo, e o filho de pastor ele tem uma responsabilidade maior sobre ele. Sim. É automática. E às vezes eu falo para eles, cuidado com isso, cuidado com o que vocês falam, cuidado com a forma que vocês agem, cuidado. Eles sabem como é que é, mas a responsabilidade e a cobrança é grande. Então é isso que a pastora Selma falou, não é fácil você criar, né, você manter uma família na presença de Deus. Você manter uma família de adoradores, você manter uma família que são tementes a Deus, filhos que são tementes a Deus, que amam a obra de Deus, que se envolvem na obra de Deus. Não é fácil você o que mais você tem que fazer para os filhos ficar firme é menos falar e mais mostrar o que você faz. Exato. O amor a Deus, o amor à obra de Deus, isso desde pequenininho eles estão aqui com a gente, né, mano? Eu imagino o seguinte, né, que vocês escolheram, né? Vocês escolheram ajudar o pastor Daniel e depois foram ungidos a pastores, a fazer a obra, tudo. E veio com isso uma responsabilidade sobre vocês. Mas eles não. Eles veio a responsabilidade sem uma escolha... Automática. Sem uma escolha natural deles. Sim. Mas por conta de uma escolha de vocês, né? Filho de pastor não é pastorzinho, né?
Então, para eles tem esse peso, né? O dia é peso, um peso de renúncia também, essa responsabilidade mesmo, essa cobrança. Às vezes vou falar aqui do Gabriel. Às vezes o Gabriel fala alguma coisa, aí o Daniel vai falar, eu falo pro Daniel, mas o Gabriel falou a mesma coisa, não interessa. Entendeu? Então, às vezes a gente... o André falou, Cobrança, né? o André falou, o Daniel, toma cuidado, presta atenção. Mas não eu. As pessoas cobram deles além do normal, do natural. Eles cobram deles como se estivesse cobrando do pastor. Sim. Eles cobram deles como se estivesse cobrando do pastor. E o Daniel é um jovem que nem o Gabriel, que nem o André. Sujeito então, aqui a os três, falhas, erros, a todos nós, Yasmin, a Mari. Então, assim, e são aí, servindo, adorando a Deus, entregando aí, a juventude deles na obra do Senhor. E isso não tem preço, isso é maravilhoso. Mas isso não é fácil de manter. E não é por isso, porque eles são filhos do pastor, que eles são melhor. Não é porque o Daniel é melhor que o Gabriel, que é melhor que o outro, que o Márcio é melhor que a Tamir. Não é. Mais não tem, santo, são menos todos santo, iguais. não tem, não. Eles são iguais. iguais, como nós somos iguais. Ninguém é melhor que ninguém. Mas a cobrança, eu não sei se eu estou me fazendo entender, que a cobrança por ser os filhos dos pastores, por estarem próximos do pastor Daniel, a cobrança é maior. E eles aprenderam a lidar com isso. Não foi fácil, mas eles aprenderam a lidar com isso. Sim, e é muito bonito ver como eles tocam a vida deles, né? Sim. Como eles têm as suas responsabilidades. Eles tocam as responsabilidades deles, a vida deles, o dia a dia deles, à luz do que Deus tem para eles e à luz também do exemplo de vocês, né? Então, é algo muito bonito de ver, muito rico. E voltando pro ninho, o nosso ninho está esvaziando, né? O nosso ninho está esvaziando. Mas ele fica vazio e enche, porque eles vão e voltam, né, amor? Vão e voltam, Eu falo, o Daniel, quando for casar, já vem a Mari. O Márcio casou, já veio a Ana e veio mais 2. Então vai só multiplicando. Eu falo, Jesus, obrigado, que a casa está sempre cheia. É bom. Mas é um momento que a gente está vivendo, pela graça de Deus, maravilhoso. Maravilhoso. Poder ser avô, né, e poder participar da vida dos netos, né? A gente participa bastante, é um privilégio, é muito bom. E você vê os seus netos seguindo também o mesmo caminho na presença de Deus. Sim. Eu acho que isso não tem dinheiro nesse mundo que pague o valor disso. Sabe, é imenso, imenso você poder ver a tua família, que o Senhor falou, a tua família na presença de Deus. Na presença do Senhor. Minha mãe fala que os netos delas têm amor com mais açúcar, né? Tem amor com açúcar, né? Fica mais Eles doce. podem coisas que os filhos não podiam. Na casa do vovô e da vovó, né? Minha mãe, minha mãe, te amo, mãe. Mas ela era super dura com a gente, 3 meninos, né? Então. E agora com as meninas lá, com as minhas filhas, né? Também com os filhos dos meus irmãos. Se pedir pra ela rolar, ela rola no chão, ela entra na bagunça, tá tudo certo. É bem assim mesmo. Muito bom, muito bom, muito bom. Glória a Deus, a gente só tem a agradecer. Deus é maravilhoso e Ele está continuando uma obra maravilhosa. Tá mesmo, pastor. Eu creio que Deus ainda tem muito a realizar na nossa vida. Sim, a gente nem começou ainda. Não, eu creio que Deus tem muito a realizar no nosso ministério, na nossa vida, na vida dessa galera toda aí. A gente ficasse aqui falando de tudo que Jesus fez, dias, hein? Não, e vamos guardar um pouco também para uma segunda oportunidade, né? Sim. Eu quero só deixar... Estamos indo para o encerramento, Tiagão? Eu quero deixar um versículo, que é um texto que sempre falou muito comigo. Eu acredito que todo cristão ele tem uma palavra código, né? Ele tem uma palavra código. E quando você lê aquele texto, ou senão quando você ouve, quando o pastor ministra, você fala, meu Deus, essa palavra é para mim, esse código né? Eu tomo posse dessa palavra. E um texto que marcou muito a minha vida foi desde quando eu cheguei na presença de Deus, está lá em Gênesis, né? Está lá no livro de Gênesis, no capítulo 18, versículo 14, que quando o Senhor questiona Abraão e Sara, ele pergunta, haverá algo impossível para o Senhor? Então,
tudo isso que nós vivemos até hoje está dentro disso. Porque para Deus não há limitação, não há limite. Então, tudo isso que a gente vive, tudo isso que a gente sonha, está dentro desse texto. E quantas vezes a gente enfrentando um momento difícil, né? Um momento de batalha, um momento de dor, o Senhor vinha com essa palavra: haverá algo impossível para mim? E aquilo trazia um acalento, sabe? Aquela paz, você fala: não, vamos embora. Vai dar certo. Vai acontecer, vai acontecer. Então, esse é um texto que sempre falou muito comigo. É um código de Deus para a minha vida. Essa palavra é maravilhosa. E depois ela confirma lá no Novo Testamento, Jesus falando, né? Quando o pai daquele menino fala: o senhor pode ajudar? Deus fala: pô, se eu posso, né? Tudo é possível que eu creio. E então, essa é uma palavra que é um código de Deus para a minha vida. E eu creio que se você que está aí e tem vivido limitações, você olha para as suas limitações, para as limitações humanas, o Senhor, ele não vive nas nossas limitações humanas, ele é independente disso. Para ele, todas as coisas são possíveis, todas as coisas para ele são possíveis, tudo acontece, e acontece no tempo dele, da forma dele, do jeito dele. Hoje nós estamos aqui vivendo esse momento maravilhoso, mas nem sempre foi assim. Teve momentos em que nós olhávamos uns para os outros e chorávamos juntos, porque era um momento difícil. E Deus nos trazia essa palavra: haver alguma coisa impossível para mim? Então Deus estava dizendo: confia. Confia que comigo a coisa vai acontecer, porque eu trafego em um patamar diferente do de vocês. Vocês têm uma limitação e eu sou ilimitado. Então, se hoje você tem essa limitação, você vive essa limitação, confia naquele que tudo pode. Como Jesus disse para aquele pai: se eu posso, tudo é possível que crê. Toma posse dessa palavra na sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero também falar uma palavra aqui, Claro. que é a chave para minha vida, é o Salmo 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. E desde o dia que eu entreguei a minha vida para Ele, nada me faltou, Tiago. Nada. Ele supre tudo. E uma coisa que, quando eu vim para Jesus, o que eu mais queria era ter o meu marido para mim, um pai presente, um pai que ama, um marido que ama, um marido que só olhasse para mim. E eu buscando o Senhor, você que está aí orando pelo teu esposo, continua orando por ele. Porque Deus falou para mim que Ele ia dar meu esposo para mim. Mas eu já entreguei ele para Deus. E Deus sabe que Ele é o Senhor. Mas Ele deu ele para mim. Então, hoje eu me sinto muito amada, me sinto muito cuidada, querida. Mas eu pus, primeiramente, o homem da minha vida, Jesus. Porque Ele é o meu pastor. E nada vai me faltar. Amém. E nada tem me faltar. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigado pela oportunidade, pela visita, pelas palavras. Foi um tempo muito rico aqui. Um tempo de mesa. Tempo de mesa maravilhoso. Que Deus fez na vida de vocês, está fazendo, e tem muito a fazer. Né? Glória a Então, Deus. só tenho a agradecer. Vocês sabem que eu amo a vida de vocês. Amém. Nós também. E para mim foi maravilhoso estar aqui com vocês. Glória a Deus, foi uma bênção. Foi, Tiagão, Foi foi muito bom estar aqui com maravilhoso, você né? também, Tiago. Glória a Deus pela sua vida, viu? Pela Amém. sua dedicação. Que o Senhor te abençoe sempre, como Ele tem abençoado. Amém. Sim. Glória a Eu Deus. glorifico a Deus pela sua vida, glorifico a Deus pela vida de cada um desses jovens, glorifico a Deus pela família CJ. E realmente eu tenho visto esse momento como transbordar. Eu creio que Deus está transbordando. E quem ficar atento vai viver esse momento. Quem quiser entrar embaixo dessa chuva, É só entrar, vem. é só Glória a entrar, Deus, é só isso, entrar. Eu creio que isso. esse transbordar, ele vai fluir na vida de todo aquele que, eu quero. Então, assim, é entrar debaixo dessa bênção, dessa onda aí que Deus está mandando. E então eu creio que nós estamos vivendo isso. E eu glorifico a Deus pela sua vida. Parabéns pelo podcast, parabéns pelo trabalho, parabéns pela Deus te dedicação, viu? Parabéns pelo compromisso, que eu sei que não é fácil, eu sei que você
é bem compromissado com as coisas de Deus. Prioriza. Você prioriza, você coloca sempre a obra de Deus em primeiro, porque é algo que desde sempre você vem falar, pastor, eu quero participar, eu quero fazer parte, eu quero honrar, eu quero abençoar. Então você é uma pessoa que está sempre ali disposto a honrar, a participar. Você dá um jeito, mas você vem e fala, pastor, eu quero fazer algo e então que Deus continue te abençoando e multiplicando na sua casa, na sua vida, na sua família, na família dos seus amados. Amém, eu tomo posse. Que Obrigado. você continue com essa parceria linda com a tua esposa, viu? Sim, Suas sim. Deus abençoe a filhas, sua Deus abençoe muito a Soraya, você, suas meninas, uma família linda, sua mãe. Muitas vezes a gente vê o Thiago, mas a Soraya tá no bastidor, ó. Tá, Parceira. Sem ela tá me suportando, né? É, Auxiliando. É verdade. parceria, né, É. Thiago? Porque a Bíblia fala lá em Gênesis que a mulher é auxiliadora do homem. Sim. Né? Quando a gente vai pegar essa palavra, na verdade, ela está refletida em vários outros contextos bíblicos e traz até a figura de Deus como auxiliador. Então, ela desempenha também, dentro do relacionamento, um papel importantíssimo. Sim. Se ela não estivesse lá, eu não estaria aqui. Né? É verdade, Isso, é verdade. isso. Ela é a mão que estende, né? A mão que eu não consigo, a mão dela chega e ela tá ali, né? Então, assim, faz parte, então, que Deus alcance você aí, Soraya, que o Senhor te abençoe, parabéns, Jesus. viu? Continue aí nessa pegada aí. Glória a Deus. Glória a Deus. E obrigado, viu? Abençoe. Obrigado, Abençoe Gabriel. todos que estão aí. Obrigado, Daniel. Obrigado, André. Valeu, Obrigado, valeu. Mari, Yasmin. Obrigado, que Deus abençoe a vida de vocês. Ó, Amamos coração. vocês. Que Deus abençoe também nosso pastor Daniel. Verdade. Glória. Daniel, Tamo Deus junto. abençoe sua vida. Glória a Tamo junto. Deus. Seguimos, hein? Senhora, pastora, eles são bênção de Deus. Verdade. E ainda vai ter Pastor. os podcasts que vão falar da pastora. Tem que guardar algumas coisas pra gente falar no Sim. Bênção aí. de Deus. Vai ter Glória a Deus. próximo. Agora. A gente estava tenso com o primeiro, já estamos pensando no próximo. Não é? Será que nós vamos receber o convite para o segundo? Já tá cada um já só foi marcada. Bom, para você que nos ouviu, para você que participou, obrigado pela tua audiência, obrigado por estar aqui conosco. Espero que vocês tenham sido abençoados por esse momento, por essas palavras. Tenho certeza que se você der ouvidos ao que Deus tem para você, você vai usufruir tudo o que eles já viveram, usufruíram com a dedicação, com o carinho, com o amor que eles têm por Jesus. Eu tenho certeza que sua vida também vai ser abençoada. Então, quero deixar um convite para você ainda que não conhece a CJ, por favor, venha conhecer a nossa CJ aqui em Mirim. Você é super convidado. Para você que já é CJ, nos prestigie, manda esse vídeo, curte, compartilhe, porque tenho certeza que vai ser bênção para todos que ouvirem, para todos que participarem. Deus abençoe, muito obrigado. E até logo. A gente volta com mais novidades. Opa!